Estamos de volta. O Márcio agora vai falar para nós sobre esse diploma. Márcio, explique-nos o que é o diploma, o que consistiu, para a gente ter uma noção. É verdade, foi com muito lisonjeio que recebemos a indicação do vereador Silmar Forte para receber o título de utilidade pública pela Câmara Municipal de Petrópolis. Isso é uma forma que nós entendemos de reconhecimento pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo pela nossa classe e, na verdade, pela própria associação representar e defender os interesses do Estado Democrático de Direito, ou seja, nós advogamos para a instituição, mas sempre na representatividade do nosso povo, dos munícipes de Petrópolis. Então, esse reconhecimento pela associação, para nós, foi um grande mérito que nos orgulha muito em tão pouco tempo de vida que temos, um pouco mais de 2 anos e meio. Só podemos agradecer aí ao vereador Silmar pelo indicativo, ao presidente da Câmara, Paulo Igor, pela aprovação e todos os vereadores, de um modo geral, que votaram para que pudéssemos receber esse título público. Aliás, é uma coisa importante, nós recentemente já tivemos um trabalho capitaneado pela associação, capitaneado pela nossa associação da qual você também é membro, a AORE, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, em que a Câmara Municipal também se manifestou, solicitando ao comandante do batalhão, o Coronel Ribeiro Neto, que advogue junto à Brigada em Juiz de Fora o retorno do nosso NPOR para Petrópolis. Uma coisa que vai se cristalizando a cada momento, Márcio, você já deve ter percebido, Petrópolis cada dia se torna mais uma cidade educacional, mais faculdades, enfim, um trabalho mais educacional. E a Câmara, nesse particular, nós temos que elogiar, vem fazendo um trabalho abrangente, buscando juntar todas as forças para essa melhora cada vez maior. Nós, recentemente, tivemos a visita aqui em Petrópolis, até esteve contigo também, o tenente Alfredo, lá de Niterói, que é um instrutor de montanhismo, e ele ainda falava conosco que eles vêm brevemente aqui a Petrópolis para ver se consegue, junto com o 32, junto com o Coronel Ribeiro Neto, fazer curso de montanhismo, curso de precursor, enfim, coisas que são ligadas ao montanhismo. Hoje, nós, quando falamos de montanhismo, devemos lembrar que nós temos uma série de profissões que trabalham as teses de escalada, para pinturas, uma série de coisas, e são veículos que podem trazer para nós, para os nossos munícipes, emprego, né? Trabalho, renda, isso é muito importante. Com certeza absoluta. Márcio, nos chega uma pergunta aqui bastante interessante do Sérgio da Lopes Trovão. Gostaria de saber se a Associação dos Advogados tem sede e se vocês costumam se reunir todo mês para discutir algum assunto. Certamente a associação tem sua sede, não é própria, porque somos muito novos ainda no meio. Somos fundados há um pouco mais de 2 anos e meio, mas temos nossa sede na Marechal Deodoro, no condomínio do edifício Werneck. E por todos os problemas que enfrentamos, por todos os objetivos que pretendemos, nos reunimos uma vez por mês, no mínimo uma vez por mês, junto com todos os associados, para discutir os problemas atinentes e direcionados à associação. Perfeito. Agora, o Paulo da Ciméria nos pergunta: como faz para um advogado da região serrana fazer parte dessa associação? Basta nos procurar e temos o site da Associação dos Advogados Públicos de Petrópolis e entrar comigo diretamente por meu e-mail e vamos até ele ou entramos em contato, nos manifestamos através de e-mail, de qualquer outra forma de comunicação e ele recebe uma ficha de inscrição, se associa, inclusive não precisa nem vir aqui pagar a mensalidade pode ser paga através de desconto e folha de pagamento, desde que seja um advogado público de carreira. Qual é o site, Márcio? Não me lembro de cabeça agora, mas é porque tem um final. Não, é www.asap, Gov. Não, acho que é adv.adv.br. Tá. Ou então fazer contato com a associação através de telefone ou através do teu e-mail mesmo. Pode ser do meu, eu deixo o meu telefone aqui, não tem problema. É 24 DDD 99831 5939. 99831
5939. Bom, já está aberta a porta para quem quiser Se associar, podem entrar em contato, que serão sempre muito bem-vindos. A nossa associação precisa alargar nossas fileiras, porque temos consciência plena de que só se tem alguma coisa, só se consegue alguma coisa através da luta em grupo. Márcio, nós falávamos de uma PEC que se diz respeito a esse assunto da sua associação, a PEC 17. Isso. Fale para nós sobre ela. A PEC 17, na verdade, é um objetivo maior de toda a nossa associação e da Associação Nacional a que nós somos filiados. A PEC é uma proposta do deputado Maurício Randes. Para quem não tem o conhecimento do símbolo, PEC é Proposta de Emenda Constitucional. Então, ela é número 17, ela é reeditada em 2012, onde se pretende alterar o artigo 6 da Constituição Federal. E essa alteração passaria a estender aos municípios a obrigatoriedade de organizar carreira de procurador para a frente de representação judicial e assessoria jurídica, com ingresso por concurso público, com a participação da OAB em todas as suas fases, garantida a estabilidade dos procuradores após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho. Porque o artigo 132 da Constituição, na verdade, ele fala de procuradores do Estado. Ele não menciona os procuradores do município. Sendo que todas as procuradorias, todos os entes federativos, município, Estado e União, obviamente tem que ter o mesmo tratamento. E essa PEC, ela prima por isso, para que seja estendido aos procuradores municipais essa obrigatoriedade de acesso ao cargo público através de concurso público. Ela desde 16/6 agora de 2014, está aguardando inclusão em pauta. Ela teve uma dissidência, uma discussão entre os senadores, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, meio caminho já foi completo. Meio caminho, sem qualquer ementa, sem qualquer ressalva. Tá? E agora ela está no Senado para ser aprovação e ela foi retirada de pauta por uma discussão que se abriu com relação aos municípios com mais, essa seria obrigatória para os municípios com mais de 100 mil habitantes. Porque, segundo a senadora Amélia, diz que municípios com menos de 100 mil não teriam condições financeiras de pagar um procurador de carreira. É uma sustentação que não guarda a menor relação. Primeiro, pela publicidade dos atos, pela moralidade das atividades públicas. Segundo, todo município que existe no país tem que haver uma defesa jurídica. Sendo concursado ou não sendo concursado, as demandas existem, por menor que seja, mas se é um município de 4, 5 mil habitantes, o munícipe que demandar contra o município, ou outros órgãos quaisquer que demandarem contra ele, ele vai ter que ter uma defesa jurídica. E para ter uma defesa jurídica, ele tem que contratar um advogado. E aí que a PEC, as associações tentam exigir que haja um procurador público para evitar distúrbios aí de entendimento, de vontades espúrias, não condizentes com a nossa Constituição Federal. Não faz sentido o município não ter o seu advogado. Isso é uma brecha, pelo que eu estou entendendo, que vocês, através dessa luta, evitam que sejam contratados indivíduos sem concurso e contratados diretamente para esse ou aquele caso, para essa ou aquela situação, que acabam provavelmente tornando-se muito mais caro para o próprio município, não, Márcio? Exatamente. Na mais das vezes, podemos dizer que onera muito mais o município do que traz ganhos para o município. Porque os escritórios, de um modo geral particulares, eles têm a tabela de trabalho deles e, trabalhando em área pública, obviamente, tem especializações em pós-graduações, mestrados e doutorados para trabalhar na área pública. Então, os valores cobrados são diferenciados. A PEC não exige um teto para que esse procurador receba por mês, até porque a Constituição Federal não pode determinar valores para o Estado e município pagar. As autonomias das leis orgânicas municipais que determinam os tetos de cada servidor de acordo com o seu orçamento. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem em torno de 5.500 municípios, ou melhor, 5.500 municípios. Apenas cerca de 70 têm procuradorias organizadas, sendo que desses 70, 26 estão nas capitais dos estados. Quer dizer, é fácil você ter uma procuradoria na cidade do Rio, na cidade de São Paulo, na cidade de Curitiba, na cidade de Porto Alegre, porque são as capitais dos estados. Então, de 70 que existem organizadas hoje, apenas 26 estão dentro das capitais do país. E são 5.500 municípios.
A deficiência é muito grande, é muito grande. E nada justifica, em termos de custo, não se aprovar a PEC sob o argumento de que vai onerar o município. Pelo contrário, o procurador de carreira, a única coisa que ele prima mais é não onerar o município. Ele é um advogado institucional, ele não quer que o município sofra prejuízos financeiros. Ele se doa diuturnamente nos processos que lhe chegam para que o município não tenha prejuízos. Realmente, cada dia se nota que a nossa organização nacional precisa realmente de muita melhora. Nós precisamos de modernizar a nossa administração, não é, Márcio? Você vê que hoje nós temos muitos problemas no país, de um modo geral. Nós vivenciamos um momento, até nós falamos ainda há pouco sobre isso, de talvez uma crise agora mais à frente um pouco. O país vem sofrendo com muitas deficiências e com poucas consecuções daquilo que está sendo feito. Conversamos agora recente, até muito interessante, nós passamos pela primeira vez no trecho novo do contorno do Rio, que sai ali que vai sair de Manilha e vai ao porto de Sepetiba. Uma parte da estrada foi aberta, mas uma boa parte não está pronta ainda. Quer dizer, então você vê que realmente essas organizações, quando você tem o Estado organizado, é muito mais fácil, né? E um Estado organizado, como vocês estão propondo, sem vinculações a esse ou aquele fato. A defesa dos municípios seria feita, evidentemente, pelo município, não por essa ou por aquela administração. Exatamente. O advogado público, na verdade, o advogado de carreira, o procurador, ou o nome que se dê, o assistente jurídico, etc., ele não está vinculado a uma pessoa, ele não fica dependendo de faça assim porque eu quero. Ele vai fazer de acordo com a convicção jurídica dele, sempre visando o bem público, sempre visando o todo e não o interesse de um ou de outro. Então ele advoga para a instituição, não para o administrador. Aliás, é uma coisa importantíssima que a gente entenda que o funcionário público, de um modo geral, ele defende a bandeira do município. Ele deve ser um responsável pela situação do município, não daquele governo que no momento está governo. Porque hoje você está governo, amanhã não estará. Com certeza. E é mais um motivo para o advogado público ter lisura e capacidade técnica no desenvolver do trabalho dele, porque o administrador público passa, o servidor fica para responder pelos atos dele. E advogado, eu costumo sempre dizer, é uma das poucas profissões que não existe você assinar só o documento. Você tem que botar o seu nome e a sua OAB. Então você é identificado em qualquer lugar. Inclusive nos processos judiciais, nós somos obrigados a colocar o número da nossa OAB e o nosso nome completo. Então você é responsável e identificado pelos seus atos. As suas digitais, vamos dizer assim, exatamente, as suas digitais estarão em todos os processos exatamente, que você advogar. Mas nós falamos de uma lei muito interessante, uma lei de Petrópolis, a Lei 6.029/03. Dá uma tintura sobre essa lei, porque muita gente desconhece. É a Lei Municipal 6.023, inclusive, foi promulgada na época do nosso prefeito atual, Dr. Rubens Bontempo, que já com uma visão futura dos problemas do município, já começou a programar um modo de atender a população na distribuição gratuita de medicamentos e materiais correlatos à população. Então, essa lei, na verdade, ela institui um programa municipal de distribuição gratuita de medicamentos e materiais correlatos. Materiais correlatos por quê? Porque não é só o remédio, existem também os acessórios dos remédios. Por exemplo, uma pessoa que é insulino dependente, não adianta dar o frasco de insulina, você tem que dar o aparelho de injeção também, senão ela não pode tomar. Não funciona. Exatamente, a pessoa tem que ter um medidor de glicose, então é um acessório para quem tem também, que é insulino dependente ou que tem uma doença crônica, como é a diabetes. Quer dizer, então essa lei, na realidade, Petrópolis está avançado, talvez, em relação do país? Muito avançado. Eu não conheço, não ouvi falar de outros municípios que dispõem dessa lei. Eu participei de alguns seminários sobre saúde pública, os problemas, né, a judicialização da saúde de um modo geral, o Estado, juiz, se imiscuindo dentro das decisões da administração pública em fornecimento de remédios, internações, cirurgias e de um modo geral. Então, eu participei
na Fiocruz, algumas vezes, na própria Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E eles ainda renderam palmas ao nosso município por existir uma lei desse porte que regula toda a distribuição de medicamentos e materiais correlatos, né? Tem uma proposta de ações preventivas, de modo que ela possa, dessa maneira, controlar o seu orçamento e atender os munícipes de uma forma geral. E essa lei funciona em Petrópolis, Omar? Olha, funciona em parte, na prática, funciona em parte, porque, na verdade, todo o planejamento orçamentário que se faz, de um modo geral, na verdade, ele não consegue ser cumprido por meios outros que nos chegam. Então, chega uma determinação judicial determinando que se cumpra isso, se cumpra aquilo, aí um projeto que você fez aqui, uma programação, acaba não atingindo o objetivo inicial que ela foi feita. Né? Essa crise da saúde não é de agora, ela vem de 90 para cá, então são muitos anos que a gente vem vivendo essa crise da saúde. E a coisa vem tomando um vulto cada vez maior, até pela questão do plano de saúde que eu falei, que somou-se a isso, a crise financeira, o encurtamento de orçamentos que o município acaba tendo que colocar por imposições do Estado e repasses de verba estaduais e federais. E por esses motivos todos, né, a única maneira que teria como resolver isso é injetar muito capital dentro do serviço. Que não tem esse capital, infelizmente não tem. Então, para você resolver esse programa da instituição do programa de medicamentos, por exemplo, você tinha que fazer e programar essa farmácia para ficar com programação para 1 ano para todo tipo de medicamento, com um staff ainda financeiro para outros que chegam fora os medicamentos previstos pelo governo federal. Existe uma lista de remédios programados pelo governo federal, mas tem remédios também que não estão ali. São remédios, drogas novas, tratamentos novos, que ainda não foram autorizados pelo Ministério da Saúde. Então, na verdade, você poderia atender aquilo ali e ter um capital para isso, mas isso é muito difícil no mundo que nós vivemos hoje. Especialmente aqui no Brasil, que como eu volto a repetir, o problema da saúde não é do município de Petrópolis, o problema da saúde é do Brasil. E Petrópolis pode se sentir hoje um município ainda privilegiado pela saúde que lhe é oferecida. Isso é muito importante a gente tomar conhecimento e realmente eu acho que essa lei 6.029/03, ela realmente é muito importante porque é um primeiro passo. Digamos o seguinte, nós não temos a totalidade da sua execução, mas nós temos uma possibilidade até de se buscar através dela um apoio, né? Talvez os principais medicamentos, aqueles que se demandam para pressão alta, enfim, para diabetes, esses medicamentos provavelmente eles existam, não? Com certeza, grande parte dos necessitados que procuram o serviço são atendidos na maior parte dos pedidos dele, raro um detalhe ou outro, às vezes por demora numa licitação, pelo próprio laboratório que vai licitar não oferecer aquele tipo de medicamento para aquele período, aí atrasa a licitação, atrasa a compra e etc. e tal. Ainda existem os remédios e medicamentos que são de competência do Estado para determinados tipos de doença. Então, a farmácia que se localiza ali no centro de saúde, tem uma farmácia ali de fornecimento de remédios da grade do Estado, você vai lá, se inscreve, eles vão orientar tipo os documentos que tem que se levar de uma forma geral, e você vai todo mês lá e são recebidos esses remédios para esse tipo de tratamento, de maior complexidade de tratamento. Uma doença, por exemplo, crônica, como o lúpus, você pode conseguir os remédios dentro do Estado. A AIDS. Isso é uma coisa, Márcio, muito importante, que de um modo geral, o nosso consumidor que eu me refiro, é o pagador de imposto que vai receber o serviço pelo qual ele paga. Ele não tem bastante conhecimento. Talvez, se nós fôssemos mais claros, esse tipo de esclarecimento que você está trazendo é de uma importância muito grande. Mas uma coisa que até recentemente nós ouvimos de um determinado membro que deixou até a saúde da cidade, ele dizer que o problema maior que ele via no momento era a judicialização da saúde. Isso existe mesmo, Márcio? Está judicializada a saúde dessa maneira? Infelizmente, há a judicialização da saúde, né? Querendo ou não querendo, há. E o Estado, juiz, só se manifesta, na verdade, quando o Estado executivo direto não consegue cumprir a sua meta, seja por quais motivos forem, como eu já falei aqui anteriormente. Então, se ele não consegue cumprir determinada meta, exemplo disso, uma criança agora que precisava fazer um tratamento de transplante de 6 ou 8 órgãos, uma criança recém-nascida, que foi transferida para os Estados Unidos agora por ordem judicial. Então, várias divagações que se faz com relação a essa judicialização. Seria legal
atender às necessidades de um em detrimento da maioria? Não são questionamentos que a gente tem que refletir, mas o que o Estado pensa na verdade é a história do camarão que eu sempre falo. Você está numa ressaca do mar que os camarões ficam presos na beira do mar ali. Vem arriando a água, a maré retorna e os camarões ficam presos. Uma pessoa vai pegando aquele camarão, mexe com ele, está vivo, joga de novo no mar. Mexe com ele, está vivo, joga de novo no mar. Uma pessoa indaga para ele, mas você está salvando 10, 15 camarões, os outros 100 vão morrer. Fala, mas esse aqui não vai. Então, talvez seja esse o raciocínio que o Estado, o juiz aí faça, que a pessoa que bate as portas do judiciário de um modo geral tem que ser atendida, o Estado tem que cumprir a parte dele. Tem um juiz daqui de Petrópolis que sempre falava comigo em audiências e tudo, falou, doutor, mas isso aqui não está acontecendo isso, será que ele não vai tirar o direito de outros também que precisam do município para esse tipo de atendimento? Ele falou assim, eu não fiz a lei, mude a lei e eu mudo minhas decisões. Aí o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. É isso que ele se referia. Mude a lei, eu mudo minhas decisões. É realmente uma coisa que você não pode também esquecer. O próprio juiz fica com um problema, às vezes até, vamos dizer, legal e de consciência, né? Porque se ele não toma atitude e a pessoa vem a óbito, você evidentemente vai poder dizer, o juiz poderia ter feito. Muitas vezes nem iria resolver o problema, porque determinados casos são de tamanha complexidade que dificilmente não acabaria vindo a óbito. Mas é uma situação muito difícil, é uma situação que nós precisávamos, talvez, a nível principalmente federal, né, Márcio? Porque os recursos federais são muito maiores que os recursos estaduais e municipais. Precisaríamos, talvez, de uma melhor distribuição, um melhor pensar nesse tipo de... Um investimento, na verdade, maciço da União Federal para o Estado e município. Que, na verdade, quem está na frente do balcão é o município. O município não vai na União Federal, não vai no Estado, ele vai a quem está mais perto que pode resolver os problemas dele. Então, por muitas vezes, nós somos obrigados a fornecer remédio de AIDS para um paciente, quando que determinado remédio específico, porque a obrigação da União, mas a União está longe. Eu vou falar com quem está perto. E como a Constituição ela coloca a obrigação tripartite dos três entes do governo, na verdade, ela não delimita que é de cá ou de lá. Então, isso que acontece, você tem que fornecer. O município está na ponta do balcão, ele que tem que atender quem procura. É o primeiro que você ataca, né? O primeiro ponto de ataque que você vai... E temos com isso algumas mudanças. O Estado, o juiz, de um modo geral, ele já está vendo esses problemas hoje. Você vê que o CNJ, ano passado, esse ano, aliás, agora em 2014, baixou algumas regulamentações, onde ele já determina que você tem que tentar discutir junto ao órgão público a sua necessidade, salvo risco de vida, etc. e tal. Se você precisa de um medicamento, você tem que requerer ao município. Se não lhe é fornecido, aí o juiz também não pode antecipar uma tutela, não pode dar uma liminar nesses casos. A pessoa tem que provar que pediu no município e não deram. Aí você entra, o juiz pode dar uma liminar. Fora isso, não pode. Decisões recentíssimas agora do CNJ nesse sentido. Isso aí é uma coisa. A judicialização, ela normalmente acaba vindo de encontro ao próprio necessitado, né, Márcio? Porque você, quando está com um doente, você está procurando às vezes, aquele menos favorecido vai procurar o quê? Um defensor público. E esse defensor público deve estar assoberbado de uma maneira bastante acentuada. Então, realmente, a gente vivencia uma situação difícil. A sua função, principalmente, você deve conviver com isso diariamente, né? Dentro da parte de saúde, isso aí é fundamental para todos nós. Agora, vamos a duas perguntinhas até do mesmo Sérgio. Olha, o Sérgio gostou muito de trazer as perguntas para você. Quantos componentes compõem a diretoria da associação? E o valor da contribuição mensal, você pode falar? Posso, é uma fortuna que pagamos por mês aí. A associação hoje tem os quatro membros da diretoria imediata, né? O presidente, vice-presidente, secretário financeiro, e a mensalidade que contribuímos hoje são R$20 por mês. E pagamos R$20 para a Associação Nacional também, por estarmos a ela vinculados. Ou seja, nós temos um custo mensal de R$40 por pessoa. Realmente é um custo bastante razoável, né, Márcio?
realmente. E uma coisa, quanto mais associações nós tivermos, em todos os âmbitos, elas acabam agregando. Você vê, uma das coisas muito importantes que nós batemos muito aqui no programa, são as associações de moradores. Como as associações de moradores têm facilidade de trazer benefícios para os seus bairros, para os seus moradores, porquanto eles são os que conhecem. Você conhece os problemas da saúde. Nosso Vicentinho, por exemplo, que aliás é um dos nossos produtores aqui do programa, conhece os problemas do Morém. Se você perguntar sobre os problemas da Muzela, provavelmente o Vicentinho não sabe, mas os do Morém ele conhece. Você, se eu te perguntar os da saúde, com certeza você sabe. Com isso, é muito importante que a gente tenha a cada momento mais pessoas participando, né, Márcio? A participação é muito fundamental. Com certeza. Eu aqui até aproveito o momento para dizer que dificilmente hoje se conseguiria montar uma equipe tão bem estruturada como tem a saúde de Petrópolis hoje. A gente vê as pessoas que trabalham lá, não vou entrar aqui em méritos e deméritos de valores, de salários, etc. e qual, mas são pessoas que se doam 24 horas por dia. Nós temos pessoas que trabalham nessas áreas de internação, de medicamentos, de todas as áreas. São pessoas que tentam, de todos os meios e formas, atender as necessidades dos que lá vão procurar. Muitas vezes, obviamente, não tem. A pessoa precisa de uma vaga urgente de UTI. As vagas de UTI estão todas ocupadas. Eu não posso tirar um paciente. O médico não vai poder avaliar quem pode sair da UTI, não pode para botar um outro paciente. Ou seja, os dois estão graves. Eu vou decidir quem vai morrer? Essa é uma das coisas difíceis, principalmente para o próprio médico, né? Não, e eu volto aqui a repisar, não é a questão da saúde pública de Petrópolis. Não. Nós temos planos de saúde com esse mesmo problema. Perfeito, tem parente direto meu hoje, dentro do hospital, necessitando de vaga de UTI há 3 dias, desde sexta-feira, e não consegue a vaga, porque ainda não liberou vaga da UTI. Faz-se o quê? Aguarda-se e ora-se. Com certeza, a oração é muito importante. Márcio, nossos produtores estão mostrando que chegamos ao final, mais uma vez, graças a Deus, com aquela sensação de que, puxa, se tivesse um pouco mais de tempo, nós tínhamos assunto. Graças a Deus, nós temos tido esse prazer nos amigos que nós temos entrevistado, e eu coloco as nossas câmeras e microfones para as suas considerações finais. Eu só posso, na verdade, agradecer a oportunidade de demonstrar mais um pouco aí do trabalho que a gente vem tentando desenvolver no município, né, por toda a postura que é adotada pela nossa equipe e aí a nossa associação que foi criada exatamente para trabalhar em prol da nossa carreira, nossa equipe de trabalho enquanto associações, seja em âmbito municipal e federal. Temos o apoio sempre direto e imediato da Associação Nacional, sempre que procuramos, solicitamos alguma ajuda, algum apoio, eles estão sempre a nos amparar, daí a nossa filiação à Associação Nacional. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço que foi aberto para a gente mostrar um pouquinho do que fazemos aqui no município e da criação da nossa associação, que hoje é a nossa principal meta. Márcio, nós te agradecemos muito a presença, os esclarecimentos. Com certeza, nossos telespectadores conseguiram ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aclaramento sobre tudo aquilo que é necessário sabermos, principalmente em relação às ações judiciais, enfim, a parte principalmente que nós batemos bastante hoje, que foi a parte da saúde, que realmente é muito importante. Nós agradecemos aos nossos queridos telespectadores, agradecemos a nossa equipe, Janaína, Vicentinho, Júlio, que são sempre o grande suporte desse nosso programa, dessa nossa tentativa de levarmos aquilo que de melhor pudermos. Muito obrigado aos nossos telespectadores, até segunda-feira e lembrando, quinta, 22 horas, a nossa reprise. Boa tarde!